Quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Abramos nossas harpas no hino de número 291. Vamos louvar ao Senhor com este hino, acompanhado com o playback de nossa CPAD. Contemplas na cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória de Deus. Se eu amo a mensagem da Saúde os irmãos com a paz do Senhor.
Meus amados, que bom que podemos estar mais uma vez aqui nesta manhã, reunidos para dar continuidade à nossa 75ª AGO, e temos aprendido muito nesta AGO, assim como nas outras também. Louvamos a Deus por essa oportunidade que o Senhor Deus nos concede. Mas cumprimento a todos com a paz do Senhor. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Com alegria que nós comparecemos aqui mais uma vez, e eu quero agradecer a gentileza, a cordialidade, a bondade, a receptividade que sempre tenho tido nas minhas vindas aqui, do nosso presidente, pastor José Wellington da Costa Júnior. Uma alegria revê-lo. O veterano está chegando. Graças a Deus. Quero pedir permissão ao senhor para cumprimentar também o pastor Paulo Moraes, nosso colega, nosso amigo, advogado. É uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos nesta manhã, mas vamos à palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, o livro dos Salmos, capítulo de número 11. Livro dos Salmos, capítulo de número 11, versículo de número 3. Nós vamos só, inicialmente, ler o versículo de número 3. Todos encontraram? Glórias a Deus, graças a Deus. Diz assim a arguição de Davi: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Deus Santo, fala com teu povo aqui nesta manhã, Deus. Ó Deus, nós estamos aqui apenas como instrumento das tuas mãos, mas é o Senhor quem fala. Nós somos apenas porta-vozes da tua palavra, e a tua palavra é fiel e verdadeira. Deus querido, fala com teu povo, eu te peço, em nome de Jesus, amém. Podeis sentar, graças a Deus. Irmãos, nós estamos aqui nesse Salmo 11, nessa arguição tremenda do salmista Davi. Em determinado momento da sua trajetória, ele eleva esse cântico de oração a Deus e traz um questionamento da sua própria alma. Davi ali observava a situação de Israel, os conflitos que aquela grande nação do Senhor passava, as adversidades passava. Conta a história que neste momento aqui, ele tinha inclusive conflitos com Saul, era objeto de grandes perseguições pelo seu posicionamento, a sua postura como servo de Deus, que já tinha sido ungido, mas ainda não tinha assumido o trono, e por isso sofria, era objeto de inveja, era objeto de rancor. E ele olha a situação da nação, e ele começa a observar algumas coisas, e aqui neste momento, ele traz esse questionamento. Ele começa dizendo assim: no Senhor me refugio. Como dizes, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte. A perseguição era tão grande, que nesse momento aqui, alguns diziam, e Davi era aquele que falava com a sua própria alma em determinados momentos. Alguns diziam à sua alma: olha, você está sendo perseguido, a situação é muito difícil, há uma bancarrota social tremenda, só tem uma alternativa: foge, foge como um pássaro, vai para o monte, porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas, as escondidas, escamoteados, eles dispararem contra os retos de coração. E diante disso, se os fundamentos forem destruídos, o que poderá fazer o justo? Diz Davi. E aqui nesta manhã, eu quero trazer
esse questionamento a todos os líderes, os obreiros que acompanham essa escola bíblica aqui em São Paulo. O que é fundamento? Que fundamento que Davi traz para a nossa edificação? Que são esses fundamentos imprescindíveis? Que fundamentos são esses irrevogáveis? Que fundamentos são esses que, se eles saírem, se eles forem destruídos, tudo será destruído? Que fundamento que é esse que ele está falando? Que princípios basilares, sustentadores são esses que ele está falando? Na filosofia, fundamento é tudo aquilo que dá sustentação, é tudo aquilo que dá um lastro de alguma afirmação. Na engenharia, é a fundação da casa, é o eixo, o alicerce. Não sei se tem algum engenheiro aqui, algum mestre de obra. É o que os antigos chamavam de baldrame. Baldrame, você sabe o que é? É aquilo que sustenta, é aquilo que você constrói primeiro. Quando foi construir esse belo templo, nós construímos em cima de um fundamento. Aquele fundamento, aquela pedra principal. Na medicina, é a coluna vertebral, é a medula. Eu não sei se vocês sabem, dentro da medula, aquele tutano que a gente chama, tem todos os mecanismos de defesa do organismo. Se concentra na medula. Não sei se tem algum médico aqui, algum formado nessa área, mas todo o mecanismo de defesa do organismo do ser humano está concentrado na medula. Na medula. Talvez seja por isso que lá na frente está escrito que a palavra de Deus é viva e é eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e separa a tridimensionalidade do ser e alcança corpo, alma, espírito e medula. Porque a medula é que dá a defesa, a sustentação de todo o organismo. No direito, são as chamadas, pastor Paulo está aqui, meu presidente, são as chamadas cláusulas pétreas. É aquilo que na Constituição não se pode mexer. São os princípios constitucionais, são os fundamentos que regem uma nação, que regem um pacto social, que regem uma concertação que a sociedade estabeleceu como regras principais. Isso são fundamentos. É isso que Davi está dizendo. E na Bíblia é o âmago, é a essência, é a substância. O fundamento da Bíblia é a palavra de Deus, é a rocha eterna, é a pedra principal que dá base de sustentação a todos nós. Então Davi, em determinado momento, ele diz: destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? É como se o pai de família dissesse: destruídos os fundamentos, o que eu posso fazer na minha casa? Destruídos os fundamentos, o que o pastor pode fazer na sua igreja? Destruídos esses fundamentos, como poderemos agir? Quais são então, irmãos, as bases da sociedade que nós estamos vivendo? O que sustenta como princípio, como fundamento a sociedade que nós estamos vivendo? Isso é muito grave, isso é muito importante que nós reflitamos enquanto igreja. O que nos sustenta? Vejam bem, família. O que é uma família hoje? O que tem se colocado aí como família?
O que nós temos visto é que estão tentando destruir tudo aquilo que nós entendemos ou compreendemos como valores familiares. O pastor Jorge Linhares, aqui de Belo Horizonte, de Minas Gerais, esses dias ele teve que ir à barra do tribunal, porque ele mantém uma instituição lá, e na sua instituição, que cuida de crianças e de jovens, uma instituição educacional, se dizia que família é o pai, a mãe e os filhos. E por dizer isso, que homem é homem, mulher é mulher, ele teve que responder às barras do tribunal. E já há leis por aí, presidentes, há leis, por exemplo, esses dias eu fui visitar a Polícia Técnico-Científica, lá em Goiás. Eu sou delegado de polícia de carreira, fui presidente do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia do Brasil todo. E sempre eu vou lá nas instituições. E esses dias eu visitava a Polícia Técnico-Científica, que é onde faz carteira de identidade. Então já há projetos para se tirar. Quando você coloca o nome da pessoa, fala sexo. Não coloca mais sexo. Então é fulano de tal e acabou. Então isso são valores, são princípios basilares que estão sendo destruídos. Como você vai constituir uma família se esses valores e esses princípios eles forem destruídos? O que nós poderemos fazer? Para onde estão indo os valores morais da nossa sociedade e que sempre sustentaram a sociedade? Valores como a justiça, como o respeito, como o filho honrar o pai amar o filho, o respeito entre o marido e a esposa, o respeito entre a autoridade e os seus governados. Se esses princípios de honra, de dignidade e de respeito, eles forem destruídos, como poderá sobreviver o justo? Como que a igreja vai se posicionar neste século 21, em que esses valores estão sendo solapados? É esse o questionamento que Davi traz à nossa reflexão. E o momento é muito grave. O momento é muito grave. É um momento de inversão de valores. Nós não estamos aqui pregando ideologia. Nós não estamos pregando aqui nem doutrina, nem costumes. Isso são formações culturais que esse segmento vai adotando. Nós estamos falando de princípios, aqueles valores que são irrevogáveis, que sem ele ou sem eles nós perdemos a sustentação da sociedade. É isso que nós estamos falando. Então a gente começa a observar que nós estamos perdendo aquilo que sempre sustentou a igreja e a própria sociedade. É aquilo que a gente chama de inversão de valores. Isaías, no capítulo 5, no versículo 10 do seu livro, ele diz assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, que põem amargo por doce e doce por amargo. Uma inversão de valores. Romanos capítulo 1, todo o capítulo 1 de Romanos, eu não sei se os irmãos sabem, foi publicado recentemente aí uma Bíblia chamada Bíblia Inclusiva.
é como uma Bíblia diferente, para um segmento diferente, que várias partes da Bíblia, elas foram tiradas, porque segundo consta, essas partes da Bíblia, elas entram em conflito. Então é uma Bíblia adaptada aos valores da sociedade contemporânea, para poder aceitar determinados tipos de comportamento. Ora, a palavra de Deus, ela jamais será mudada. A palavra de Deus, ela jamais será transformada sobre a adequação do século. Quem quiser que venha e se adapte, se coadune à palavra de Deus. Agora, mudar a palavra de Deus para satisfazer egos humanos, jamais, 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 jamais. E se nós calarmos, as pedras clamarão. Ai dos que chamam mal de bem e bem de mal. Em Romanos 1,18 diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, quando nós vemos esses pilares, onde havíamos colocado as nossas esperanças, sendo derrubados, sendo destruídos, nós também perguntamos: o que nós podemos fazer? Esses dias eu fui chamado de cringe. Eu não sei se já viram esse termo. É um termo que tem sido usado muito pela juventude, porque hoje há um conflito de gerações, e esse conflito de gerações permeia valores dentro da própria igreja. Então você é cringe. Cringe é tudo aquilo que é ultrapassado. Cringe é um termo que a juventude chama, a juventude transviada chama de vergonhoso. Sabe uma das coisas que é considerado cringe, pastor? Tomar café da manhã. Ora, tomar café da manhã é vergonhoso, é cringe. Por quê? O sujeito só levanta meio-dia. Ele não acorda cedo, ele não trabalha, ele não enfrenta a batalha, ele não é educado para isso. Então, tomar café da manhã é ultrapassado. Honrar pai e mãe é ultrapassado. Lutar pelos seus sonhos e pelos seus objetivos é ultrapassado. Aí eu disse lá: então eu sou cringe. Falar a verdade no mundo da pós-verdade é ultrapassado. Não aceitar fake news é ultrapassado. Fazer a leitura diária da Bíblia é ultrapassado. Portanto, eu sou ultrapassado. Portanto, eu sou cringe, porque eu jamais pararei de educar os meus filhos e as minhas netas, porque eu creio numa palavra que me diz: ensina o menino no caminho que ele deve andar, e quando ele se tornar grande, ele jamais se esquecerá dele. Então esses valores jamais serão ultrapassados. E nós vivemos num conflito de valores geracionais, geração Y, Z e coisas mais. Mas tem um povo que se mantém no caminho. Existe um povo que se conserva na vereda da justiça. Existe um povo que crê na palavra de Deus e dela não abre mão e não se desvia dos seus caminhos. Existe um povo que é o homem do Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que anda nos caminhos do Senhor. Aleluia e glórias a Deus. É aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho da impiedade, antes tem o seu prazer
na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Interessante que Jeremias 6, versículo 15 a 18 diz assim: assim diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Também pus atalaia sobre vós, dizendo: estais atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem: não escutaremos. Irmãos, a tecnologia pode mudar e é benéfica. A ciência pode evoluir e isso é bom. Mas não existe ferramenta tecnológica, preste atenção, que mude o que eu aprendi com meu avô e com a minha avó, que família, que o servo do Senhor só alcança os céus no joelho, diante do Deus Todo-Poderoso. Não há iPhone, não há outro tipo de equipamento que consiga alcançar os céus. Isso não muda. E o próprio Deus diz: eu não mudo, e por causa da minha imutabilidade, vocês não são consumidos. Eu não mudo, eu sou bom, eu sou compassivo, eu sou misericordioso, eu sou perdoador, eu sou redentor, e por causa disso, vocês não são consumidos, porque eu não mudo, diz o Senhor dos exércitos. Quer acessar aos céus, joelho, quer conhecer ao Senhor, palavra, isso é irrevogável, isso é imutável. Aleluias. A tecnologia muda, mas esses princípios jamais mudarão. Os mandamentos do Senhor jamais serão revogados ou ultrapassados. Os 10 mandamentos continuam em vigor. Amar a Deus continua sendo um mandamento. Honrar pai e mãe continua sendo um mandamento. O matrimônio continua sendo sagrado. O leito nupcial continua sendo bem visto por Deus, quando ele é um leito sem mácula. Isso não muda. Falar a verdade não muda. Eu tenho exercido a função de advocacia, e nessa função, depois de muitos anos exercendo atividades em governos, os governos me conheciam, os governadores me conheciam. Assim, isso eu não faço. Isso eu não faço. Ah, vai ganhar tanto. Eu não faço. O cara está na delegacia, chega um, ele abre a gaveta, bota o dinheiro. Isso eu não faço. Remalachalabasui. O Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é que nos guarda, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso provedor. Tudo posso, mas daquele que me fortalece. Tudo posso, mas nem tudo me convém. São valores irrevogáveis. Agora, uma coisa eu faço. Um dia me chamaram, pastor,
lá no Tribunal de Justiça. Eu era secretário de Justiça do Estado de Goiás, tem muitos testemunhos sobre isso. Só que eu era secretário, então quando eu cuidava de todas as cadeias, eu via ali uma oportunidade de compatibilizar a minha função pública com a minha função irrevogável de pastor. Porque eu estava secretário, mas eu era servo de Deus eternamente. E aí um dia me levaram e reuniram juízes e promotores e disseram: olha, o senhor está confundindo as coisas, porque o senhor está realizando batismo, o senhor está realizando casamento lá dentro do presídio, e o Estado é laico. E tem mais, eu fiquei sabendo que o senhor distribui Bíblias e literatura, e o Estado é laico, o senhor não pode fazer isso. Eu disse: olha, o Estado é laico, mas a laicidade do Estado significa liberdade religiosa. Eu tenho a liberdade de exercer a minha atividade naquilo que eu creio. Agora eu vou dizer mais uma coisa: se vocês quiserem me tirar a secretaria, podem me tirar. Ainda bem que vocês estão me arguindo aqui, porque eu estou fazendo isso. Não estão me arguindo porque eu estou roubando ou fazendo outra coisa má. Eu estou levando a palavra de Deus, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro, com toda a sua glória. E a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus muda as pessoas, a palavra de Deus leva o bem, a palavra de Deus converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. E eu vou dizer uma coisa para vocês: vocês podem me matar, mas eu continuarei a falar do nome de Jesus, onde quer que eu esteja, o lugar que eu for, em qualquer fórum, em qualquer instância, jamais pararei de falar do nome dEle. Isso são princípios irrevogáveis, inalienáveis, imprescritíveis. Ramallah Shalabasudela. Passará, isso aqui vai tudo passar. Passará céu, passará terra, mas a palavra de Deus jamais passará. Ela é irrevogável. Não é irrevogável como letra, mas é irrevogável como espírito de vida, como fonte de beber, como alimento que sacia a fome. Essa é a palavra de Deus. Oh, irmãos. E aí o salmista, para concluir, ele vai e ele mesmo responde essa arguição. Eu escrevi um livro agora, com a permissão do nosso presidente, estará ali à disposição. Eu trouxe poucos exemplares. Me presta aí, pastor. Obrigado. O livro das perguntas de Deus, porque eu fiz um estudo aprofundado e vi que a Bíblia é um livro de respostas. A Bíblia tem resposta para tudo, 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 mas é um livro de perguntas também, perguntas profundas, perguntas que ferem, perguntas que curam, perguntas do próprio Deus, perguntas do próprio Deus. E aqui uma das perguntas está: destruídos os fundamentos, o que nós poderemos fazer? Se o pai perder a autoridade da sua casa, o que ele pode fazer? Dentro do sistema prisional, irmãos, hoje, pastor, 89% do sistema prisional são de jovens de 18 a 29 anos. Visitem os presídios. Visitem os presídios. E saiam perguntando o nome deles. Como é seu nome? Meu nome é Davi. E o seu? Josué. E o seu? Meu nome é João. E o seu? Paulo, em homenagem ao apóstolo. Foi meu pai que me deu esse nome. Só que quando você entra lá, você sente
um grito de orfandade. Orfandade. Porque os pais, preste atenção aqui, estão perdendo a autoridade. Eu não estou falando aqui de autoritarismo, não. Eu estou falando aqui de autoridade. Autoridade de pai. O que eu estou pregando aqui hoje, eu aprendi do meu avô, que recebi da minha mãe e do meu pai, de observar pelo seu testemunho, e pelos seus testemunhos, nas orações intercessoras nas madrugadas, do choro, do pranto. A minha mãe orava de madrugada, ela gritava diante de Deus e dizia: Senhor, não vai ficar uma unha no Egito, abençoa a minha casa, abençoa a minha família. Saiu lá do Ceará, peregrinando na época da seca de 29, junto com meu avô. Criou 10 filhos, quebrando coco no interior do Maranhão. Hoje todos somos formados, todos servos de Deus, saído daqueles joelhos e daquelas lágrimas de oração. Minha mãe bastava olhar para mim, eu já sabia. Meu pai bastava olhar, eu já sabia. Não podemos perder a autoridade. Isso são princípios irrevogáveis. Por isso é que eu digo que os presídios estão cheios de jovens, por causa desses conflitos geracionais. Autoridade com amor, autoridade com benevolência, autoridade intercessora, autoridade que chega e abraça, mas corrige quando precisa. São valores que jamais podem ser destruídos. A família, ela só vai proceder geração entre um homem e uma mulher. Se nasce um gado na sua fazenda, você sabe se é boi ou se é vaca. Oh, Jesus! Eu estava vindo agora, olhava assim no aeroporto. Eu sou muito observador, delegado, né? Ficava olhando assim, como a sociedade está mudando. Homem com homem se beijando publicamente, mulher com mulher. Isso virou normal, rotina. Não falo isso com espírito de apontar o dedo, não, de inquirição, não. É como observador da sociedade. E isso traz essa arguição, porque se destruídos forem os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Outra coisa que eu observei no aeroporto, vindo para cá, muita gente com cachorro, animal de estimação. Às vezes a pessoa não dedica seu amor ao filho, não dedica seu amor à filha, mas aquela carência, agora ela leva para um animal de estimação, porque vira o silêncio, ao invés da educação, o adestramento. Oh Senhor Deus dos céus e da terra, o Senhor Deus está no seu santo templo. Nos céus Ele tem o seu trono. Davi está dizendo, Ele está lá, e Ele está olhando todas as coisas. Ele não perdeu o controle da humanidade, e Ele não perdeu o controle de cada um de nós. Ele não perdeu o controle. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas o que ama a violência, a sua alma o abomina. Faz chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice, porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, e os retos lhe contemplarão a face. Aleluia. Destruídos os fundamentos. Irmãos, quando eu vim para Goiás, 17 anos, fui para o exército, depois Caixa Econômica, depois polícia. Deixei a polícia, aposentado, como chefe da polícia do Brasil, presidente do conselho nacional.
Isso para mim foi uma alegria, mas em todos os lugares procurei apenas dizer: olha, eu sou servo de Deus, exercendo uma atividade pública. Mas no dia que eu saí de lá, nunca esqueço disso. Morávamos numa ruazinha pequena, pastor. Minha mãe e meu pai me levaram lá em cima. A única coisa que ele me deu, ele falou: olha, não tem nada para dar para você, meu filho, mas eu vou te dar uma Bíblia. Leva ela com você. Leva ela com você. Eu vim para Goiânia, uma calça jeans, uma mochila, mas eu vim armado. Eu vim armado. E minha mãe olhou nos meus olhos e disse assim: eu só vou te dar um conselho, não minta. Nem nordestina, cearense, lá dos Iamuns, feitosa, lá do Parambu. Ela disse assim para mim: nem que o sangue dê no meio da canela, não minta. Persevere na fé, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Isso são princípios irrevogáveis. É disso que Davi está falando. Não é da cor do sapato, não é da cor da gravata, não são doutrinas às vezes passageiras, não. São coisas que jamais passarão. Falar a verdade jamais passará. Ser fiel jamais passará. Dar um bom testemunho jamais passará. Aleluia! Se coloque em pé. Deus querido, Deus santo, Deus todo-poderoso. Pai, o Senhor está nos céus, como diz o teu servo Davi, e contempla toda a terra. E Ele está de olho nos justos, ó Pai. Ele está de olho em nós. Ele é que nos guarda e nos sustenta neste mundo tão apostatado e perdido. Mas o Senhor constituiu a tua igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nos sustenta, Pai, em cima desse arrimo, em cima desses princípios, em cima desses fundamentos, cuja pedra principal é o Senhor Jesus Cristo, quando Ele disse: hoje eu edifico a minha eclésia, hoje eu edifico a minha assembleia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É sobre essa pedra, Senhor, que nós estamos firmados. É sobre essa rocha, Senhor, que nós pomos os nossos pés com segurança. Tu és o nosso Deus. Ensina-nos, Pai, a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios, e a criar a nossa família, e fazer bem à nação. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. E a igreja diz: aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Obrigado. Glória a Deus, maravilha, Jesus. Quantos podem agradecer a Deus por essa mensagem? Coisa linda, né? Levemos conosco esse precioso ensino da palavra de Deus. Guardar conosco os princípios fundamentais. Muito bem, irmãos, nós temos conosco aqui o nosso querido irmão Arão César Ribeiro.